eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 173 da prova do Enem 2016, primeira aplicação. Estamos seguindo o caderno rosa. Essa questão aqui foi uma solicitação do colega Matheus Rodrigues, que escreveu aí nos comentários do meu canal pedindo essa questão. E é uma questãozinha bastante polêmica, porque ela é bem difícil de ser interpretada, tem uma interpretação pesada aqui no enunciado. Então eu vou mostrar para vocês uma resolução bem esmiuçada, bem detalhada, para a gente ver exatamente o que a questão está pedindo. É uma questão bem bonitinha, a gente vai conseguir aprender bastante coisa aqui. Então não esquece de dar o like aí embaixo e vem comigo aqui. A distribuição de salários pagos em uma empresa pode ser analisada... Opa, vamos parar por aqui, ó, que a gente já consegue ter uma interpretação de texto nesse iniciozinho aqui. Como é que a gente analisa a distribuição de salários de uma empresa? Pessoal, quando a gente fala de distribuição de salários, a gente quer saber se tem um pouquinho de gente que ganha muito dinheiro dentro da empresa e um monte de gente que ganha pouquinho, se os salários são bem distribuídos, todo mundo ganha mais ou menos a mesma coisa, quem trabalha mais, quem trabalha menos, ganha menos, quem tem postos mais importantes ganha só um pouquinho mais, não ganha muito mais. Isso é a distribuição de salários e nós iremos analisar. Então, como é que a gente analisa essa distribuição? A gente analisa destacando-se a parcela do total da massa salarial que é paga aos 10% que recebem os menores salários. Então aqui já tem bastante informação também. Nós iremos fazer essa análise destacando. Pessoal, o que é destacar? É dar destaque, né? É botar em destaque. Então nós iremos destacar a parcela do total da massa salarial. O que é massa salarial? É a soma de todos os salários daquela empresa. Eu pego e somo desde lá o cara que ganha menos até o cara que ganha mais, eu somo tudo, eu tenho um bolão, isso se chama massa salarial. Então nós vamos destacar dessa massa salarial os 10% que recebem os maiores salários, para saber se esses caras eles ganham metade do salário da empresa toda, né? Ou seja, 10% da galera ganha metade do salário distribuído ou 10% da galera ganha 10% do salário distribuído. Isso é uma boa distribuição. Se 10% ganha 50% do total, é uma má distribuição. Beleza? Então, para nós entendermos isso aqui, eu vou mostrar um exemplo para vocês em que a gente vai ter aqui toda a teoria envolvida e depois a gente aplica na resolução a teoria que a gente vai aprender nesse exemplo aqui. O meu exemplo vai ser uma empresa fictícia com 20 funcionários. Tá aqui os 20 funcionários, eu não consegui distribuir direitinho, né? Mas esses números aqui representam o nome de cada funcionário. É o funcionário 1, funcionário 2, 3, 4 e assim por diante. Quanto menor o número dele, menor é o salário dele. Quanto maior o número, maior o salário. Então nós colocamos aqui ordenados de forma salarial. Daí a gente vai fazer o seguinte, ó. Nós temos 8 funcionários que são estagiários. Então eles ganham o menor salário da empresa, que é 10. Beleza? 10 dinheiros, não interessa qual é a nota aqui. Depois nós temos uns funcionários que foram estagiários, mas já foram efetivados. E daí eles ganham 20. E nós temos 2 desses. Então aqui, ó, esse cara ganha 20 e esse cara ganha 20. Depois nós temos alguns vendedores que trabalham ganhando um pouquinho mais. Então esses caras ganham 30. Então são 2 caras ganhando 30 aqui. Depois nós temos 2 que trabalharam um pouquinho mais e eles ganham 50. 2 vendedores também que ganham 50. Depois nós temos um gerente, né? O gerente ele ganha um pouquinho mais. Temos 2 gerentes, na verdade, ganha 60 e 60. Nós também temos 2 diretores que ganham aqui, ó, o diretor ganha 100 e esse outro ganha 100. E temos o presidente e o CEO da empresa, lá, os top, cada um deles ganham 200. Então vejam que essa nossa empresa tem uma má distribuição, né? Olha só, esses caras aqui ganham 20 vezes mais do que os menores salários aqui. Uma distribuição bem ruim aqui nessa empresa. Beleza, então como é que a gente vai destacar agora os 10% que recebem os maiores salários? Galera, se nós temos 20 funcionários, quantos funcionários representam 10% do total? 10% de 20 é 2. Então a gente vai pegar os 2 funcionários que ganham mais salário aqui, que são esses 2, ó. Então a gente vai destacar eles agora. E a gente tem que saber quanto que esses caras aqui ganham, né, juntos, a gente está destacando eles juntos, quantos que eles ganham
proporcionalmente ao resto da galera. Então, para isso, a gente tem que calcular a massa salarial desse nosso exemplo aqui. A massa salarial vai ser a soma de todos os salários. Olha só, como essa linha aqui é igual a essa linha, né? Os números aqui, ó, basta a gente somar uma linha que a outra vai ser igual. Então vamos lá, ó. 10 mais 10 é 20, mais 10 é 30, mais 10 é 40, 60, 90, 140, 200, 300, 400, 500. Então cada linha é 500, duas linhas então é 1.000. A massa salarial dessa empresa é 1.000. Pessoal, então quantos por cento esses dois caras sozinhos estão pegando da massa salarial? 400 é 40% de 1.000. Olha só, 10% dos funcionários ganham 40% da massa salarial. E o restante aqui, ó, que é 90% dos funcionários, né, já que aqui é 10, o restante é 90, eles ganham o resto do salário. Se aqui já tem 40%, aqui vai ser então 60% da massa salarial. Legal, então já temos aqui um exemplo bem completo da nossa empresa. E a gente só leu até aqui, né? Vamos continuar. E essa distribuição de salários pode ser representada na forma de um gráfico, formado por dois segmentos de reta unidos em um ponto P. Olha só, esse aqui é o gráfico que é representado por dois segmentos de reta unidos no ponto P. E esse ponto P tem a abscissa. Galera, o que é a abscissa? É a coordenada x, né? Esse ponto aqui tem a coordenada x igual a 90. Como ilustrado na figura. Então esse gráfico aqui, ele tem, ó, no eixo X, a quantidade de funcionários em porcentagem. Então esse ponto P representa 90% dos funcionários, que nem a gente fez aqui, ó. E aqui no eixo Y desse gráfico, nós temos a massa salarial acumulada dessa quantidade de funcionários, também em porcentagem. Então vamos desenhar esse gráfico aqui para o nosso exemplo. Esse gráfico aqui, ele tem então, ó, de 0 a 100 no eixo X e de 0 a 100 no eixo Y. Vou desenhar aqui embaixo. E agora a gente tem que marcar o ponto P da nossa empresa. O ponto P é 90%. Então vamos lá, ó. 90% dos funcionários. A gente sabe que 90% dos funcionários ganha 60% da massa salarial. Então, para eu marcar o ponto P, eu tenho que achar os 60% aqui, ó. Aqui no meio é 50, o 60 estaria por aqui, ó. Então o ponto P dessa nossa empresa estaria aqui. Agora a gente traça os dois segmentos de reta. Pronto, acabei de marcar o gráfico para a nossa empresa. E nesse gráfico aqui a gente consegue ver uma coisa bem interessante. Esse ponto P está separando essas duas quantidades de funcionários aqui. A gente consegue ver, ó, 90% da galera ganha 60% dos salários, enquanto 10% da galera ganha o restante, ganha 40% da massa salarial. Então é isso que a gente consegue separar. A gente consegue separar a massa salarial total da empresa em duas parcelas. Essa parcela aqui, ó, é a parcela que representa o salário dos 10% mais ricos. E essa outra parcela aqui representa a parcela de 90% dos funcionários. Essa parcela aqui que no nosso exemplo era 60%. Legal? Então vejam que analisando o gráfico a gente já consegue separar essas duas parcelas. Beleza. Então aqui esse parágrafo aqui ele não explica muita coisa. A questão mesmo começa aqui. Olha só, a gente já está quase 10 minutos de vídeo e a questão vai começar agora, a gente só estava entendendo o nosso exemplo. Então olha só, o índice de Gini, que mede o grau de concentração de renda de um determinado grupo, pode ser calculado pela razão A sobre A mais B, onde A e B são as medidas das áreas indicadas no gráfico. Então, olha só, a gente pega esse quadrado de lado 100, divide ele ao meio, tá aqui, ó, por uma diagonal, e faz os segmentos. Essa aqui é a área A, que é o cinza claro, e a área B é essa aqui, ó. Só que, galera, se liga que a área B não termina nesse pontilhado, ó. A área B é todo esse triângulo e é esse carinha aqui também. Então, olha só, essa empresa, agora a gente já não está mais falando do nosso exemplo, né? Essa empresa tem como meta tornar o seu índice de Gini igual ao do país, do Brasil, né? Que é 0,3. Então vamos parar por aqui e vamos aplicar a fórmula do índice de Gini no valor 0,3. Vamos ver como é que fica. Apliquei, é exatamente essa fórmula igualada a 0,3. Mas galera, olha só, nessa fórmula a gente tem A mais B.
E o A mais B, olhando para esse gráfico aqui, a gente sabe quanto é que vale A mais B. Olha só, somando a área A com a área B, não vai dar a área de metade do nosso quadrado aqui? Soma as duas O, pinta tudo aqui, beleza, é metade. Então a gente já consegue encontrar o valor de A mais B. Vai ser a área do quadrado, que é 100 ao quadrado, eu tinha escrito aqui 1000, tá errado, né? É 100 ao quadrado, deixa eu apagar mais aqui. Só que eu vou dividir por 2, porque o A mais B é só a área desse triângulo aqui. Então vamos lá, ó, quanto é que dá 100 ao quadrado? Vai dar 10.000, 10.000 dividido por 2 vai dar 5.000. Então agora que eu sei A mais B, olha só, se eu colocar 5.000 aqui, eu não descubro o valor de A? Direto, né? Vamos lá, ó. O A vai ser igual ao A mais B multiplicado por 0,3, ou seja, vai ser o 5.000 multiplicado por 0,3. Quanto é que dá essa multiplicação? Galera, para fazer de cabeça a gente pensa assim, ó, 0,3 é 3 dividido por 10. Então esse sobre 10 aqui, eu posso cortar com um zero aqui do 5.000. Então no final a multiplicação fica 500 vezes 3, que é bem mais fácil de fazer, né? 500 vezes 3 é 1.500. Então essa é a área A. E a área B vale quanto? Galera, se A mais B vale 5.000 e o A é 1.500, olha só, para achar o B é só pegar o 1.500 e passar diminuindo. 5.000 menos 1.500 vai dar 3.500. Legal, então eu já sei os valores das áreas A e B para encontrar esse índice de Gini na empresa da questão. Então vamos lá, ó. Para conseguir atingir esse índice de Gini, a empresa precisa ajustar os salários de modo a alterar o percentual que representa a parcela recebida pelos 10% dos funcionários de maior salário em relação ao total da massa salarial. Então, para atingir esse índice de Gini, a empresa tem que movimentar esse ponto P aqui, ó. Porque é só o ponto P que existe nesse gráfico. Se ele estiver mais para baixo, a área A aumenta e a área B diminui, não é? Se ele estiver mais para cima, a área A diminui e a B aumenta. Então ele vai variar isso aqui. E como que a empresa vai variar? Olha só, a gente pode atuar nessa parcela, ou seja, diminuindo o salário desses caras, ou a gente pode atuar nessa parcela, aumentando o salário dessa galera aqui. Mas olha o que ele falou. Falou que a empresa vai ajustar os salários para alterar a parcela recebida pelos 10% maiores salários. Então a empresa vai ajustar esse aqui, ó, vai diminuir esse salário e não vai mexer nesse salário aqui. Beleza? Então é importante a gente saber, ó, a gente vai trabalhar aqui. Daí pergunta, ó, para atingir essa meta do 0,3, o percentual da parcela da massa salarial dos 10% mais rico deve ser quanto? Então a gente já sabe, ó, o que a questão está pedindo? A questão está pedindo isso aqui na nossa questão. Na nossa questão, esse valor, ó, vamos ver, ó, o y do ponto P está aqui. Esse valorzinho que a questão está pedindo. Botei a interrogação aqui. Legal, então para achar esse valor, a gente vai trabalhar com essas áreas, porque essas áreas são exatamente do índice de Gini, que é quanto a gente quer atingir. Então eu vou achar esse valor com essas áreas. Como? Galera, vou dizer que essa altura aqui, que é o valor de y do ponto P, vale H. Agora eu vou pegar a área B aqui, ó, porque a área B eu sei quanto é que vale. E vou calcular a área B em função desse H para descobrir o H. Vamos lá, como é que a gente acha a área cinza escuro? Eu vou achar a área desse triângulo aqui. A área desse triângulo é base vezes altura sobre 2. A base é 90, a altura é H dividido por 2. Então isso aqui é a área do triângulo. Só que a área B é formada por essa figura aqui, ó. Galera, essa figura é um trapézio. Então eu vou calcular, vou somar aqui a área desse trapézio. Como é que a gente calcula a área de um trapézio? É base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Então eu estou olhando como se o chão estivesse aqui, ó. A base maior desse cara vale 100, mais a base menor desse cara vale H. Isso multiplicado pela altura, que está aqui a altura, ó, que vale 10, dividido por 2. Então isso aqui é a área B, então isso aqui vale 3.500. Agora pronto, ó, resolvendo essa equação, a gente acha o valor de H, que com o valor de H a gente vai achar a resposta. Vamos lá, vou continuar com a canetinha azul aqui. 90 sobre 2 vai dar 45, mais, olha só, 100 vezes 10. Eu tenho que fazer aqui, né, a propriedade distributiva. 100 vezes 10 vai dar 1.000, 1.000 dividido por 2 vai dar 500.
mais H vezes 10 vai dar 10H, dividido por 2 vai dar 5H. Isso é igual a 3.500. Vamos lá, vou jogar todo mundo que tem H desse lado. Então, 45H mais 5H vai dar 50H. Olha só, já escrevi esse, já escrevi esse. E vou jogar esse 500 lá para o outro lado. 3.500 menos 500 vai dar 3.000. Logo, o H é 3.000 dividido por 50, que vai dar 60. Galera, o H é 60? A resposta é Charlie? Não, né? Porque H é esse cara aqui. E a questão quer esse cara. Bom, se o total é 100 e aqui é 60, logo esse cara aqui vale 40. 100 menos 60, 40. Gabarito letra alfa. Beleza, galera? Se vocês curtiram então essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando para o Enem também. Valeu, pessoal, um grande abraço e até a próxima!